E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se tiver qualquer dúvida acerca do conteúdo, mande um direct no Instagram ou comente aqui embaixo que dá na mesa. Agora, sem enrolar mais, vamos direto para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de orifícios e bocais e falar sobre uma parte que é extremamente importante e usada em instalações hidráulico-prediais, que é bocais em sistema de combates a incêndio. Claro, eu não vou aqui falar sobre como se faz uma reserva técnica de incêndio, um sistema de combate a incêndio, que é muito detalhado. Mas é bom saber que os bocais são utilizados nesse sistema. E nessa aula eu vou explicar como os bocais funcionam nesse sistema. Tá legal? Então vamos lá. Primeiramente, o que é um sistema de combate a incêndio? Um sistema de combate a incêndio é formado por tubulações de conduto forçado que utiliza a pressão da água para gerar jatos para combater o fogo caso necessário. Então eles são aqueles compartimentos que existem em cada andar com uma mangueira. Caso haja um incêndio, o bombeiro, de preferência, ele pega aquela mangueira e apaga um incêndio, ok? Mas essas mangueiras normalmente são utilizadas um requinte. Esses requintes são colocados na ponta da mangueira. Como eles possuem uma área muito pequena, eles vão gerar uma velocidade muito alta. E esses requintes, aumentando a velocidade do jato, conseguem aumentar o alcance a qual o jato chega. Okay? E nós vamos estudar, o foco dessa aula é justamente esse requinte. Por quê? Porque esse requinte funciona como um bocal. Professor, o bocal e o orifício não era para esvaziar reservatório? Comumente, os bocais e orifícios são utilizados para esvaziar reservatórios, mas eles também podem representar a saída de um conduto forçado, de um canal, entre outras coisas. Nesse caso, ele representa a saída de uma mangueira de combate a incêndio, que é um conduto forçado. Tá legal? Então, os cálculos hidráulicos, apesar de serem parecidos, eles têm algumas sutilezas que eu vou mostrar agora. Então, qual é o funcionamento hidráulico do requinte? Então, vamos considerar uma mangueira. Nessa mangueira de combate a incêndio, na ponta é colocado um requinte, que é um bocal que faz com que a água seja descarregada. O que acontece? Como eu falei antes, a área do requinte é muito menor do que a área da mangueira. Se a área é menor, o que acontece? Pela conservação da massa, a vazão aqui é igual à vazão dentro do bocal, ok? Como a área aqui é muito menor, V1A1 igual a V2A2. Então, se a área é muito menor, a velocidade é muito maior. Então, apesar das perdas de carga existentes no bocal, a redução da área promove um grande aumento da velocidade. Tá certo? Então, é por isso que é utilizado o requinte. Porque se não houvesse esse bocal, a água ia sair com uma área muito grande e não ia ter tamanha velocidade. Tá? Agora vamos avaliar o funcionamento hidráulico a partir do balanço energético. Então, eu vou considerar que no fim da mangueira, logo aonde é colocado o bocal, ou seja, no ponto de contato com o bocal, eu vou considerar o ponto 1. E o ponto 2 é o jato de água já em contato com a atmosfera logo na saída do bocal. Então 1 e 2 é praticamente o trecho formado pelo bocal. 1 é o ponto a qual o bocal está assentado e o 2 é o final do bocal, ok? Vamos considerar também uma aproximação. 1 e 2 eles estão na mesma cota geométrica. Então eu vou considerar que a cota geométrica nesse ponto é 0, porque não faz diferença nenhuma, elas sempre vão cortar, tá certo? Então essas são as aproximações importantes. Então eu vou aplicar a equação de energia. A carga energética em 1, ou seja, na entrada do bocal, igual a carga energética em 2, na saída do bocal, mais as perdas de carga entre 1 e 2, ou seja, as perdas de carga no bocal. Tá certo? H1 é a carga energética a qual o bocal está sendo submetido. Vou deixar ela inteira, tá bom? H2 é o quê? 2 é um jato de água. O jato de água ele está em contato com a atmosfera, então a pressão é a pressão atmosférica. Ele teria só cota geométrica e carga cinética. Mas a cota geométrica é 0, então a única coisa que ele tem é a velocidade, a carga cinética, tá certo? Então H1 é a carga sobre o bocal, V2 ao quadrado sobre 2G representa a carga cinética baseada na velocidade real, então V2 é a velocidade real do jato, e ΔH1 em 2 é a perda de carga no bocal, tá certo? Qual é a carga sobre o bocal? Vamos pensar, se precisar calcular. Esse ponto 1 é uma mangueira, é um conduto forçado. Então ele representa o quê? Carga cinética, carga de pressão e teria cota geométrica, mas ela é 0. Então a carga sobre o bocal é igual a carga cinética mais a carga de pressão.
A velocidade real do jato é CV vezes raiz de 2 de H. O que é esse H, professor? Esse H é a carga energética a qual o bocal está sendo submetido. Em reservatórios era diferença de altura. Aqui não, aqui é essa carga logo anterior ao bocal. Ou seja, esse H é o H1, ok? Então, se eu tenho a carga cinética dentro da mangueira e a carga de pressão, eu consigo saber o H1 e eu consigo calcular a velocidade real. Tá legal? Exatamente. E a perda de carga está descrita indiretamente no CV, como a gente já viu anteriormente. Então, como vocês podem ver, o cálculo da velocidade real é o mesmo que em reservatórios. A única coisa que muda é a forma como a gente calcula a carga sobre o bocal ou sobre o orifício, entenderam? Beleza. Agora vamos para o balanço de massa. Existe uma vazão em 1 e existe uma vazão em 2, ou seja, a quantidade de água que entra no bocal e a quantidade de água que sai do bocal, tá certo? O que acontece? Não há ramificações no bocal, tá certo? O bocal é uma coisa contínua. Não há armazenamento no bocal, a água não acumula dentro do bocal. Então, se a água não acumula, a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Então, Q1 igual a Q2, que é igual à vazão real de saída do jato. Ok? Conservação da massa, a quantidade de água se mantém. Então, a vazão dentro da mangueira é igual à vazão que sai do bocal, que também é a vazão real de saída do jato. Tá certo? Agora, cuidado. Muita gente se confunde com isso. A vazão 1 não é a vazão teórica, tá legal? Por quê? Muita gente acha que a vazão 1 é a vazão teórica, a vazão 2 é a vazão real. Não! A vazão teórica, ela não existe, ok? Ponham isso na cabeça. A vazão teórica é um parâmetro caso não houvesse nenhuma perda de carga no bocal e não houvesse contração do jato no bocal. Se não ocorresse nenhuma das coisas, a vazão que passaria pela mangueira e pelo bocal e na saída do jato seria um valor. E esse valor seria a vazão teórica. Mas no funcionamento a única vazão que importa é a vazão real. E essa vazão real é a vazão que passa pela mangueira e a vazão que sai do bocal. Ok? Põe isso na cabeça. Vazão é quantidade de massa. A quantidade de massa que passa pela mangueira é a mesma que passa pelo bocal, que é a mesma que sai pelo bocal. Não há armazenamento nem ramificação, então a vazão é a mesma. Ok? Vazão teórica não entra aqui, tá? Então, a vazão real vai ser calculada como CD, que é o coeficiente de descarga do bocal, vezes a área do bocal, essa areazinha circular, ok? Vezes raiz de 2GH, onde H é o quê? Carga energética a qual o bocal está sendo submetido. Ou seja, a carga energética em 1, que é a velocidade em 1 ao quadrado sobre 2G, a carga cinética, mais a pressão em 1. A carga de pressão, P1 sobre gama, tá? Ok? É isso. Agora eu vou aplicar um exemplo prático para vocês entenderem o que está acontecendo, tá certo? Uma mangueira de combate a incêndio possui um diâmetro de 70 mm. Então é uma tubulação de conduto forçado com diâmetro de 70 mm e a área calculada para facilitar para vocês 0,0038 metros quadrados, tá? Onde está acoplado um requinte, ou seja, um bocal de diâmetro de 30 mm. Então, na ponta da mangueira tem um requinte, um bocal, de área de 0,000314 metros quadrados já calculado para vocês. Considerando que pela mangueira, no interior da mangueira, está passando uma vazão de escoamento de 3 litros por segundo, responda as questões a seguir. Dado o coeficiente de velocidade do bocal 0,82 e coeficiente de contração 0,90. Tá certo? Então tá. Então, qual é o coeficiente de descarga do bocal? Qual a carga hidráulica a qual o bocal está sendo submetido? Qual a velocidade real de saída do jato? Qual a perda de carga no bocal? Qual a velocidade na mangueira de combate a incêndio? Qual a carga de pressão na mangueira? E considerando que um bombeiro posicione o requinte a 1,5 m do chão, paralelo ao piso, ou seja, horizontal, qual o alcance que o jato atinge, tá? Então vamos calcular o coeficiente de descarga do bocal. Nós temos o coeficiente de contração e o coeficiente de velocidade. Então, o coeficiente de descarga é só o produto entre eles. Então, CD, coeficiente de descarga, igual a CC, coeficiente de contração, vezes CV, coeficiente de velocidade. CD igual a 0,90 vezes 0,82, que é igual a 0,74. Tá legal? Vai precisar fazer um ajuste a uma contração incompleta do jato? Não. Por quê? Porque o bocal está no meio da mangueira. Então, não há contração incompleta em nenhuma direção. Vou deixar esse valor salvo aqui. Com a carga hidráulica a qual o bocal está sendo submetido. Então, aqui que exige uma sacação. Primeira coisa que eu vou fazer é
Primeiro eu vou fazer o balanço de massa, vocês já vão entender por quê. Eu sei que a vazão que passa pela mangueira é a mesma vazão de saída do jato, ou seja, Q1 igual a Q2, que também é a vazão real de saída do jato, tá legal? Então tá, Q1 é 3, Q2 é 3, então a vazão real de saída do jato é 3 litros por segundo ou 0,003 metros cúbicos por segundo, tá certo? O que eu sei? Lei geral dos orifícios pequenos, porque um bocal é um orifício considerado um orifício pequeno. Vazão real, ok, é igual a CD, coeficiente de descarga, vezes a área do bocal, vezes raiz de 2 vezes G, vezes a carga hidráulica a qual o bocal está sendo submetido. Eu tenho tudo, eu consigo descobrir a carga hidráulica. Então a vazão real é 0,03. CD é 0,74. A área do bocal é 0,00314. Raiz de 2 vezes 9,8 vezes a carga hidráulica do bocal. Ok? Isolando a carga hidráulica, eu tenho que a carga hidráulica a qual o bocal está sendo submetido é 8,54 metros. Certo? Então, tá. Qual a velocidade real de saída do jato? Então, vamos com calma. Nós não podemos pegar essa área do bocal aqui, a AB, tá? Desculpa. E aplicar QR igual a AM vezes velocidade real. Por quê? Porque depois da saída do bocal há uma contração. Então a área do jato não é exatamente essa área aqui, ok? Então temos que tomar cuidado. Então como é que vamos aplicar? Vamos aplicar simplesmente a equação da velocidade real. VR igual a CV vezes raiz de 2GH, tá? Então, velocidade real é coeficiente de velocidade, que é 0,82, vezes 2 vezes 9,8, vezes a carga hidráulica, que calculamos, é 8,54. Então a velocidade real é 10,61 metros por segundo. Então o jato da mangueira vai sair com essa velocidade, tá? Vou deixar esse valor salvo aqui. Com a perda de carga no bocal. Vocês podem usar aquela equação de 1 menos CV ao quadrado, vezes H, eu acho, sei lá, não me lembro. Mas eu vou aplicar a equação de energia. Então, a carga energética em 1, que é na entrada do bocal, ou seja, a carga energética a qual o bocal está sendo submetido, igual a carga energética em 2, que é a da saída do jato, mais a perda de carga no bocal, tá? A carga energética em 1 é 8,54, é o H, ok? A carga energética em 2 é um jato d'água. Z igual a 0, não tem cota geométrica. Pressão atmosférica, igual a 0, não tem carga de pressão. Então, o único componente é a carga cinética, a velocidade. Sendo que essa velocidade em 2 é a velocidade real. Então, a gente tem a carga energética, a gente consegue calcular a carga cinética, então conseguimos isolar a perda de carga. H é 8,54, velocidade é 10,61 ao quadrado. Então, a perda de carga no bocal é 2,80 metros. Olha o quanto de perda de energia tem nesse bocal, é bastante coisa. Ok? Vamos deixar esse valor salvo aqui. Qual a velocidade na mangueira de combate a incêndio? Aqui é muito importante para vocês observarem. Dentro da mangueira é um conduto forçado, então a gente pode aplicar tranquilamente a equação da continuidade, onde vazão é velocidade vezes a área. Então Q1 temos é V1, que é a velocidade no interior da mangueira, vezes a área da mangueira que nós temos. Q1 é 0,003, V1 é a velocidade dentro da mangueira, e a M é 0,0038. Então a gente tem que a velocidade da mangueira, o V1, eu me atrapalhei nos índices aqui, é 0,78 metros por segundo. Agora, olhem bem o que aconteceu aqui. Olha quanto cresceu a velocidade. Muita coisa mesmo. Então, o bocal ele aumenta a velocidade por causa da diminuição da área. Tá legal? Olha, a velocidade aumentou mais de 10 vezes. Então, V1 igual a 0,78 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da mangueira. Qual é a carga de pressão na mangueira? Assim, vamos aplicar a carga energética. A carga energética da mangueira, a mangueira é um conduto forçado, então ela tem cota geométrica, mais é 0, então eu vou desconsiderar carga de pressão, que a gente quer descobrir, e a carga cinética, que a gente acabou de calcular a velocidade. Então, H1 a gente já tem, que é 8,54, V1 é 0,78, então a gente tem que a carga de pressão dentro da mangueira é 8,51 MCA, ok? Vou deixar esse valor salvo aqui. Qual o alcance do jato para uma altura de 1,5 m? Então, lançamento horizontal, eu vou considerar que o jato está saindo a uma velocidade de 10,61 metros por segundo. Então tá, eu vou começar pela vertical. Como o jato está paralelo ao chão, não tem nenhuma velocidade inicial na vertical. E a única aceleração que existe é a da gravidade. Então, y igual a gt ao quadrado sobre 2. Y é 1,5 m,
G é 9,8 e isolando o T, eu consigo descobrir que com essa altura ele demora 0,55 segundos para chegar no chão. Agora vamos para a horizontal. Na horizontal é MRU, porque não tem nenhuma força agindo. Então x igual a VR vezes T. X, que é o alcance, é 10,61 vezes T. Eu descubro que com esse ângulo e com essa velocidade, consegue atingir 5,87 metros, ok? Agora eu vou deixar para vocês uma questão. Como é uma mangueira ela é flexível, eu posso aumentar a angulação e transformar em um lançamento oblíquo. O ângulo melhor, que promove melhor alcance, é de 45 graus, como já estudamos em física. Então talvez, se vocês quiserem, façam o cálculo com 45 graus, para ver qual é realmente o alcance atingido, o alcance máximo, tá certo? A única coisa que vai mudar é que em vez de gt ao quadrado sobre 2, vai ser V0t mais gt ao quadrado sobre 2. E V0 é o V0 em y, então eu tenho que pegar essa velocidade real, ok? E decompor em x, em Vx e Vy para eu conseguir fazer os meus cálculos hidráulicos, tá? Mas isso não vou entrar no mérito, porque vai confundir muito. Encerramos o conteúdo de orifícios bocais. Na próxima aula eu vou apresentar um exemplo prático, um exemplo de prova. Esse daqui, exercício que eu acabei de passar, também foi um exemplo de prova, mas eu vou apresentar outro, tá legal? Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!